Bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco para celebrarmos a liturgia do 25º domingo do tempo comum, cujo tema é o Messias, servidor e seus discípulos. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos convida a relativizar a sabedoria do mundo, a escolher a sabedoria de Deus, pois somente a sabedoria de Deus nos possibilitará o acesso à vida plena, a felicidade sem fim. Jesus nos mostra que a grandeza da sociedade não está na riqueza e nem no poder, mas no serviço sem pretensão e interesse. Esse serviço faz com que cada um de nós nos tornemos servos uns dos outros, pois para Deus não somos maiores ou menores, somos irmãos. Será que apostamos nessa verdade? Façamos o nosso ato penitencial, o número 4. Ó Senhor Deus, cheio de misericórdia, libertador dos pobres e oprimidos, peçamos perdão, pois precisamos de seu auxílio misericordioso. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos, Valéria Bige, 7º dia.
Jandir Abdala Machado, 7º dia. Valdemir Simene, José Amistalden, Otide, Augustinho Simão Amistalden, Beatriz Genari Amistalden, Leonaldo Irene Fonsuben Amistalden, Umbelina Fonsuben, Maria Dolores Sigriste, Mariana Jumstein, Edgar José Banvarte, Cândida Ambeu Banvarte, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e a nossa comunidade, pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial Reginaldo Carlos Benedetti Júnior, e por todos os que estão com coronavírus, pedindo para o fim da pandemia, pedindo graças e bênçãos para todos os dizimistas e colaboradores de nossa paróquia, por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas, e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus revela seu Messias e como realizará sua missão. Será rejeitado e deverá morrer na cruz para depois ressuscitar. Leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus ímpios. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. Protege e me ampara, meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha
Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, aonde há inveja, rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. A razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Bem, meus caros irmãos e irmãs, é o momento que nós refletimos um pouco sobre a palavra de Deus que nós ouvimos. E mais uma vez, para que nós possamos entender a melhor, talvez seja necessário que nós coloquemos esses textos no seu devido contexto histórico, para que nós possamos saborear mais ainda do que uma leitura meramente fundamentalista, que muitas vezes nós ficamos perguntando o que Jesus queria dizer. A liturgia da palavra serve para isto. Agora vocês já sabem o que eu penso, muitas vezes eu já disse. Todo ponto de vista é o quê? É vista de um ponto. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui vendo vocês a partir do meu ponto de vista. E vocês estão me vendo e vendo o altar a partir do ponto de vista de vocês. Está claro isso? Por que eu estou falando isto? Porque para entendermos as leituras de hoje de modo especial, seria interessante que nós coloquemos no contexto histórico de cada uma delas. Vejam, por exemplo, a primeira leitura. O tema central é o Messias servidor e seus discípulos. O Messias servidor e seus discípulos. Se nós quisermos ser seus discípulos, nós devemos também fazer o quê? Ser os servidores. É uma lógica. Se o Senhor Jesus é o Messias servidor e as pessoas que quiserem segui-lo, devem necessariamente serem também servidores e servidoras. Caso contrário, fica uma religião alienante, ou então uma religião apenas que aquilo que me interessa eu ponho em prática, não me interessa eu deixo de fora. Vejam, por exemplo, a primeira leitura, o livro da sabedoria. Você já conhece a expressão diáspora? Vocês conhecem a expressão êxodo? Sim. Por exemplo, o povo de Israel que saiu do Egito e vai para a terra prometida passando pelo deserto. Então o povo fez um êxodo, saiu do lugar e foi para o outro. Não é novidade que estou dizendo. E diáspora, o que significa? Vejam bem, o povo de Israel vivia lá na Palestina, e especialmente lá em Jerusalém, que era a capital da Palestina naquela época, onde estava a Torá e estava toda a legislação mosaica. Só que depois houve uma guerra e uma grande parte dos judeus fez uma diáspora, isto é, saiu de Jerusalém e foi para Para onde? Foi para onde? Foi para a África, numa cidade chamada Alexandria. Era uma cidade muito grande e lá na Alexandria, minha gente, havia pessoas que se declaravam que eram ímpias, que não acreditavam em nada, só acreditavam naquilo que eles viam. O resto tudo é lorota, é conversa fiada. E os judeus tinham a preocupação de também mostrar que eles tinham fé no Deus de Israel, conhecem a Torá, os 10 mandamentos. Então havia uma tensão entre aquilo que as escolas filosóficas materialistas da África, da Alexandria, ensinava e aquilo que o povo acreditava. Não sei se vocês me fazem entender. Havia um povo que era totalmente ímpio, não tinha fé nenhuma. Aquilo que vai acontecer na segunda leitura. Sabedoria da terra e sabedoria do alto. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Nós que estamos aqui podemos fazer nossa opção. Ou nós ficamos com a sabedoria da terra, da terrena, e aí então nós percebemos que muitas pessoas procuram de uma maneira ou de outra uma religião a seu bel prazer. E é importante que nós que estamos aqui reunidos, queremos ter uma sabedoria da terra ou a sabedoria do alto. Aí é uma questão de escolha. Está claro isso, gente? Então, nesse sentido, que os judeus lutaram para que não perdesse a referência na Torá
e os 10 mandamentos. No fundo, gente, era aquele conflito entre as pessoas que têm fé e as pessoas que dizem não ter fé. Está claro isto? Isso em poucas palavras o livro da sabedoria, atribuído a Salomão, que era o mestre da sabedoria. Tudo bem, primeira leitura? Só para vocês perceberem a diferença entre os que têm fé e os que não têm fé. Estou aqui para fazer crítica, apenas uma constatação para a gente saborear melhor aquilo que nós estamos refletindo. Quanto à segunda leitura, na mesma linha de pensamento, a leitura do Tiago, do apóstolo Tiago, onde aparece claramente a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Vocês viram a leitora ler direitinho isso tudo. Quais são os frutos da sabedoria terrena? Inveja, rivalidade, guerras, brigas, divisões, egoísmos. Tudo isso é sabedoria da terra. Quais são os frutos da sabedoria do alto? Pureza, paz, modéstia, conciliação, misericórdia, imparcialidade, sem fingimento, numa palavra, amor a Deus e ao próximo. Então, novamente, sabedoria da terra, sabedoria do alto, a escolha de cada um de nós. Nós estamos aqui porque nós estamos aceitando a sabedoria do alto, sim ou não? Embora muitas vezes nós deixemos a sabedoria do alto, e mergulhamos a nossa vida na sabedoria da terra, sim ou não? Quanto à leitura do Evangelho de hoje, mais uma vez Jesus está preocupado com os seus seguidores. Lembra do domingo passado que nós falávamos daquela ideia de que o Messias vai sofrer, passar pela cruz e no terceiro dia ressuscitar. Jesus estava caminhando, como no contexto de Marcos, para a Galileia. A caminho, enquanto ele dizia que o Messias vai sofrer e depois vai ressuscitar, os discípulos estavam fazendo o quê? Discutindo o quê? Quem era o maior? Quem tinha poder? Estava interessado que no Messias fosse o Messias libertador do povo de Israel, do Império Romano. Ainda bem que ele tem bom senso, né? Obrigado pela colaboração. Não é crítica, a criança é assim mesmo, Virgínia, está preocupado com isso. Então, enquanto Jesus dizia que o Messias vai passar pela cruz, no terceiro dia vai ressuscitar, os discípulos ficavam discutindo quem vai ter poder na mão. Tipo assim, olha, você vai ser, eu vou votar em você, mas por favor arranje um encargo para mim na prefeitura, então no governo, então na União. A história se repete, viu, gente? Sim ou não? Chegando em casa, Jesus perguntou o que eles estavam discutindo. Claro que ele sabia. Eles não quiseram, ficaram quietos, não ficaram com vergonha de falar. Jesus era um pedagogo muito grande. O que ele fez? Pegou uma criança e colocou no meio deles. E disse: quem quiser me seguir, seja como essa criança. É bonito, vocês já viram Jesus rodeado de crianças, já viram isso aí, né? Vocês imaginem, naquela época, qual é a ideia que o pessoal tinha de criança, seja do povo de Israel, seja também da filosofia grega e romana. Quando nascia uma criança, se fosse um homem, um menino, ele estaria marcado já para ser um escravo. Estou falando de pessoas que viviam à margem da sociedade, viu, gente? Estou falando sobre isso.
Então, quando nascia uma criança, um menino, esse menino já ia, ou ia ser morto, ou ia ser um escravo. Ia ser morto ou ia ser um escravo. Estamos falando sobre crianças, não estou falando de crianças de nível, mas crianças que viviam à margem. Quando nascia uma menina, o que fazia com ela? Ou ela também ficava escrava, então partia para aquilo que eles estavam pensando. A vida livre. Era a maneira de viver isso tudo. Então Jesus pega uma criança, não é não ficar só com a enferma, que lindo Jesus pegou uma criança, que bonitinho que é isso aí. Ele quis mostrar simbolicamente o que significa colocar uma criança. E que vocês quiserem me seguir, também voltem suas atenções para as crianças, isto é, para as pessoas que realmente têm necessidade de uma presença de um amigo, de uma palavra de conforto, porque essas pessoas muitas vezes dependem da gente para apontar caminhos. Então, um pouco nesse sentido que eu gostaria de refletir com vocês, o resto vocês podem depois meditar. Nós estamos aqui seguindo o Mestre servidor. Repito a ideia, quem não vive para servir, não serve para viver. Servir desinteressadamente. Na sabedoria terrena eu sirvo, mas eu espero uma resposta, sim ou não. Na sabedoria do alto eu sirvo e não estou preocupado com respostas. Que cada um de nós aqui presente, meditando essa palavra de Deus hoje, tomemos uma atitude de continuarmos com a sabedoria do alto e deixarmos do lado, se possível, a sabedoria terrena. Aí depende de cada um de nós, a gente aí não posso falar mais nada. Depende da graça de Deus, da luz do Espírito Santo e também da resposta de cada um de nós. Que toda proposta supõe uma resposta, e uma resposta com responsabilidade. Proposta, resposta com responsabilidade. Ok? Vamos continuar a nossa celebração com a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos as preces da comunidade, número 12. Na força do Espírito Santo, que nos anima e nos fortalece com sua presença consoladora, levemos nossas súplicas ao Pai de bondade e digamos: conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Iluminai vossa Igreja, comunidade em saída, para que seja no mundo sinal de solidariedade entre os povos, de compromisso com o diálogo e a justiça. Nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Inspirai aqueles que têm responsabilidades em nossas comunidades eclesiais, para que sejam servos humildes e fiéis à vossa palavra. Nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai nossa vida conforme vossos desígnios, e assim sejamos vossos servidores fiéis. Nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida. Neste mês dedicado à Sagrada Escritura, ajudai-nos a abrir nosso coração e nossos ouvidos para acolher e praticar vossa palavra. Nós vos suplicamos, Senhor. Conduzi-nos, Senhor, no caminho da vida.
No silêncio de nosso coração, cada um de nós aqui presente, se assim o desejar, faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus de misericórdia, ensina-nos a viver conforme a sua vontade e ter os mesmos sentimentos do Cristo, vosso Filho, e convosco viver e reina na unidade do Espírito Santo para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas de vosso povo, para que possamos conseguir por esse sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem encontrar a paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vence os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Senhor.
Deus de amor e de poder, louvado seja sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores, Ele é o caminho pelo qual vos chega a vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzis por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que Ele nos manda, vos pedimos, santificai por vosso Espírito Santo estas oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos deste, o sacrifício da perfeita reconciliação. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Ele nos concede em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento de vossa paz. Assim como nos reunisse o Pai à mesa de vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reunir no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Passamos alguns instantes de silêncio para mais uma vez lembrarmos e rezar para nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujo nome trazemos em nossos corações. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados durante a celebração. Especialmente a Valéria Abige, 7º dia, a Jandira Abdala Machado, 7º dia, para que o Senhor acolha todos na plenitude de sua paz definitiva na eternidade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar mais uma vez a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus ressuscitado e que vive no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Cristo.
minuto de silêncio para uma oração pessoal, diante da palavra da Eucaristia que celebramos nesse 25º domingo do tempo comum. O Cristo servidor que nos ensina também a servir nossos irmãos e irmãs, com quem nós vivemos e convivemos diariamente. Fiquemos em pé. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento do amor de Deus e de seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor seja a vossa força e em paz o Senhor vos acompanhe.